Fala aí, pessoal. Vamos ver o que o Mauro César falou aí, né, sobre essa nova fase aí da Libertadores, né, quarta de finais, times brasileiros aí. Flamengo é favorito. Como sempre, essas perguntas capciosas, né? Mas o Mauro sempre dando aula nas suas análises aí para Paulistada, né? E o Flamengo tem plena chance de chegar, sim, mas pés no chão, sem soberba. Olha só o que o Mauro falou sobre essa pergunta aí do Tirone. Se liga aí, ó. Olha, a gente falou aqui no começo um pouquinho já sobre o grande jogo do continente sul-americano, a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro. E aí foi um negócio de fato muito impressionante, sobretudo o primeiro tempo. Mauro, vou com você novamente. O Flamengo encarou o pior adversário possível para ele, que era o Cruzeiro, que é forte também, muito forte, aliás. E o primeiro tempo foi aquilo que a gente viu, foi um massacre do Flamengo. E depois, no segundo tempo, conseguiu a vitória com um golaço do Samuel, que também está jogando bem. Eu falei aqui antes do ar, falando com o Juca, com o Trajano e com o Danilo, para mim, assim, é Libertadores, é jogo único, é mata-mata, não sei o quê, mas, cara, o Flamengo está num lugar muito diferente de todos os outros, para mim. Queria saber o que você acha. Concluído você a pergunta para o Mauro. O que a gente pode esperar desse jogo de amanhã? Pois é, também tem esse jogo de amanhã. Essa é uma questão, né? O que vai ser desse jogo de amanhã? O Flamengo precisa ganhar o jogo de amanhã para colar mais ainda no Palmeiras, se for o caso. E o Cruzeiro precisa ganhar do Atlético terça-feira na Copa do Brasil, né? Imagino que o Arthur Jorge não coloque força máxima, porque agora o que resta a ele para disputar o título mesmo é a Copa do Brasil e o adversário é justamente o Atlético Mineiro. Então imagino que amanhã os dois times vão estar mudados, mas imagino que o time do Cruzeiro seja parecido com aquele que venceu o Corinthians fora de casa no final de semana, né? Que tinha várias reservas em campo. É o que eu imagino, né? Pela importância que ficou ainda maior do jogo desse jogo contra o Atlético Mineiro, porque o Cruzeiro está fora da Libertadores. Bem, tirando o aspecto arame liso, né, a dificuldade para converter em gol as chances criadas, o primeiro tempo do Flamengo foi realmente manual, né? Aliás, a atmosfera do Maracanã estava perfeita, a torcida teve a participação excelente. A gente tem sempre a dúvida, né? Isso no futebol brasileiro, né? Até no futebol mundial. Isso acontece na Inglaterra, acontece em muitos lugares. A elitização leva muitas vezes um público que não tem um comportamento tão participativo, mas foi justo, o ingresso muito caro, renda de mais de 8 milhões, mas a torcida participou o tempo todo o estádio, foi realmente uma mobilização muito importante e fundamental para criar a atmosfera necessária. Achei que o Cruzeiro ficou muito assustado. Até conversava durante o jogo, estava lá no Maracanã e falando pelo WhatsApp com um colega que estava lá dentro, à beira do campo, né, lá embaixo, vendo o jogo de perto. E ele até comentava que os jogadores do Cruzeiro estavam discutindo muito no primeiro tempo, o Gerson dando bronca em todo mundo, porque o Cruzeiro não conseguia ficar com a bola. Teve um momento, quase metade do primeiro tempo, o Cruzeiro tinha 28% de posse de bola, não conseguia trocar 3 passes. O Flamengo pressionava, recuperava, reiniciava novos ataques. Foram 10 finalizações em 17 minutos contra o Cruzeiro, que é uma ótima equipe, né? Então foi de fato o primeiro tempo de manual. O gol é um gol muito bem construído. O Samuel Lino arrasta o Fabrício Bruno lá para o canto, lá para a ponta esquerda, e aí abre o espaço para onde entra o Arrascaeta na tabela com o Pedro, o ótimo passe do Pedro, que foi talvez um dos melhores em campo, com toda certeza, e o gol do Uruguai. E a jogada começa, aí a importância de zagueiro que sabe jogar bola, que sabe dar um passe. A jogada começa quando o Léo Pereira, sem marcação naquele momento, avança, porque é normal, você marca os principais jogadores, deixa o zagueiro solto, os dois zagueiros sabem jogar, e ele progride com a bola, chega lá, quase na intermediária ofensiva, faz um passe muito bom para o Arrascaeta, e dali começa o lance. Arrascaeta, Pedro Arrascaeta, o Lino arrasta o Fabrício Bruno. Quando o Fabrício Bruno vê o Arrascaeta, ele tenta recuperar, não dá mais. O Uruguai já está em condição de finalizar e faz um bonito gol, né? O segundo tempo, o Flamengo cai muito, o Cruzeiro reage também, né? Eu não acho até que tenha sido opção do Leonardo Jardim recuar. Eu acho que ali o Cruzeiro empurrou o Flamengo para o seu campo, voltou de uma outra maneira, aí consegue o seu gol. Acho que o Rossi, de novo, deixa a desejar, uma bola defensável. Ele mal colocado, muito para o lado esquerdo, nem foi praticamente na bola e acabou tomando um empate. Mas aí o Flamengo reage bem e consegue chegar ao gol logo depois. Aí vem o banco, aí é a grande diferença, né? Faz 2-1, já entra Paquetá, Carrascal, aí você vai tirando os caras que estão mais cansados, até pela pressão alta que foi exercida por boa parte do primeiro tempo, especialmente, e você tem outros caras muito bons no banco. Aí você vai mantendo aí o nível, melhorando, de novo subindo o nível, né? Acho que essa é uma diferença bem grande. O Flamengo, como a gente falava antes, o Cruzeiro é um ótimo time, o Flamengo tem um time melhor. Quando o Flamengo consegue encaixar seu jogo, jogando da maneira correta, que não é jogar em transição, é jogar dessa forma, ainda mais em casa, é um adversário muito difícil de ser batido, sem dúvida alguma. Acho que foi a grande atuação da Copa Libertadores até aqui. Acho que é um reflexo claro
do que está acontecendo no clube. O técnico insistiu durante o período em colocar o time para jogar de uma forma que é inadequada com relação ao perfil do elenco e do time, e do clube, e da torcida e tudo mais. Acho que por desconhecimento do que é o Flamengo, né? Mas os jogadores entraram em ação e conversas têm acontecido no dia a dia do clube, e ele acho que cedeu de forma inteligente, eu creio, para permitir que o time jogue à sua maneira, que não é só a maneira do Felipe Luiz, não, é a maneira do Flamengo, Tinoni. É como joga o Flamengo. E os últimos técnicos, todos eram técnicos de posse de bola. Você pode pegar o Sampaoli, o Tite, o Felipe Luiz, que aprimorou o trabalho dos seus antecessores, todos têm proposta de jogar com a bola. E aí ele tentou fazer do Flamengo, em alguns momentos, um time de transição. Não é o perfil do elenco. Um time que tem um Jorginho que jogou para burro, não é um time para jogar em transição. A não ser situações específicas, quando você está fora de casa, o adversário te impõe uma situação de jogo que você é obrigado a jogar assim. Como opção e dentro de casa, como foi, por exemplo, o primeiro tempo contra o São Paulo, é inadequado e inaceitável, eu diria. Então isso mudou, naturalmente melhorou o futebol do time, foi uma vitória bem importante. E o Cruzeiro até meio que conformado depois com o resultado, porque de fato foi inferior. A montagem do time do Cruzeiro leva tempo, né? O Flamengo está montando esse time há muito tempo. Com chegadas e partidas, à medida que os jogadores vão saindo, vão sendo negociados, vão parando, vão ficando mais velhos. O Cruzeiro começou há pouco tempo a montar uma equipe forte. E se continuar tendo esses investimentos, vai estar mais forte a cada temporada. Mas ainda está patamar abaixo, isso ficou bem claro, acho que no confronto dos dois jogos. Porque o Cruzeiro não soube, não conseguiu se impor também jogando em casa na partida de ida, quando terminou empatado em 1-1. Trajano e Danilo, primeiro é o reencontro do Leonardo Jardim, né? O cara se encontrou, desse jeito que o Mauro tá falando. O cara que a semana passada tava todo mundo falando, pô, tá errado, não é possível e tal. E o segundo é um certo pecado, né? Um time como o Cruzeiro cair tão cedo. Deu um baita azar de pegar o Flamengo. Não sei. Mostrasse um pouquinho mais de competência. Você pega o grandalhão, mas você também é tido e havido como um time forte. No Mineirão podia ter jogado melhor. Do que dado participado melhor do jogo. Deixando o jogo para o Maracanã para ele jogar segurando a peteca. Curioso nesse confronto Cruzeiro e Flamengo, como tem um cara que jogou lá e jogou cá. Principalmente o Cruzeiro. Arrascaeta e Gerson. Vou começar pelo técnico, Leonardo Jardim. Técnico nos dois. O técnico dos dois, é isso? Aí você tem o Arrascaeta e o Gerson. Fabrício Bruno. É. Não é? A lei do ex estava ali. O Arrascaeta cumpriu, né? Cumpriu. Né? Agora, o Gerson não. Eu já destaquei no início, mas só voltando para esse jogo rapidamente, que deu gosto de ver, por isso que na enquete... Você pode mostrar a enquete de novo para o pessoal? Por favor, a enquete. Daqui a pouco eu vou dar uma parcial. Parcial? Que eu falei, bom, se tivesse que o que mais me chamou a atenção realmente foi o Flamengo, mas eu às vezes não gosto do Pedro. Eu acho que o Pedro, às vezes, a gente espera que ele vai resolver, não resolve e tal. Mas com uma atuação dessa, dá gosto. Foi jogo dá gosto. Porque o papel do centroavante ali não é só fazer gol, é a participação dele. Duas jogadas de Dr. Sócrates. O Pedro, quando funciona... Quando funciona, é Pedro. Incrível, né? Porque às vezes, quando ele não funciona, dá uma sensação de... muito toquinho, muito não sei o quê. Mas quando ele acerta... Volto e vou dizer isso pela última vez, prometo. É imperdoável o Ancelotti não ter levado o Pedro para a Copa do Mundo. Você pode dizer, não, mas ele ali não estava num grande momento. Não estava num grande momento, mas também não estava num mau momento. O pior foram as lesões. Não, sim, não, mas... Não foi nenhum momento. Mas quem que ele levou de centroavante? Não, sim, eu concordo com você. É só o ponto da lesão. Não, e teve um tempo grande para treinar a equipe lá fora. Não, é imperdoável. Eu acho simplesmente imperdoável. Nunca mais vou falar disso, tá? Ok. Espero que na próxima convocação ele esteja. Pois é, o rubro-negro... Chega, né? Suportável seleção. Pelo amor de Deus, vai voltar essa desgraça aí de data FIFA. Tem uma data FIFA de super data 5 FIFA, meses jogo do outro lado frente. do mundo. Isso é um absurdo, cara. Aliás, não deveria convocar nenhum jogador que atua no Brasil. Já que eles querem ir lá para o outro lado do mundo, leva os caras da Europa que já estão na metade do caminho. Isso é uma grande sacanagem, gente. Eu tô com o Mauro nessa. Isso é uma grande sacanagem. Você imagina, cara? Não, você imagina os jogadores saírem daqui para jogar do outro lado do mundo com os times, como diz o Trajano, mequetrefes já. Estão de sacanagem, cara. Isso é um tremendo absurdo. Isso depois dessa Copa do Mundo interminável de 1 mês e meio. Isso é uma brincadeira, cara. Vai acontecer. É uma brincadeira isso Falar aí. em Copa do Mundo... Ainda vão parar o futebol brasileiro ano que vem por 1 mês para a Copa do Mundo feminina, que é um outro absurdo. Parar por 1 mês. Os clubes vão ficar 1 mês sem faturar.
Poderia muito bem a Copa do Mundo Feminino acontecer e o futebol seguir normalmente, mas não pode no Brasil, tem que parar, enfim. Mas essa é uma longa discussão. Né? E esse comentário meu não tem nada a ver com misoginia ou coisa parecida, antes que algum elemento venha levantar essa bola. Estou falando de futebol e negócio. Os clubes vão parar por um mês, gente. Um mês. Um mês, sem faturar, sem jogar, sem ter renda, sem expor seus patrocinadores, mas tem que pagar a conta no final. Já pararam esse ano e vão ter que parar de novo. E os que não foram ao Mundial de Clubes pararam também no ano passado. Né? Param todo ano. É complicado isso aí, cara. Mas é um pouco discutido. Quer falar, Trajano? Não, queria dizer que nessa. Onde está errado é na raiz. Que pare para que haja um Mundial, quando há um Mundial dos homens, só tem um Mundial dos homens. O Mundial das mulheres, do mesmo jeito. Agora, com este calendário que a CBF há anos mantém para que a grife do futebol brasileiro continue a ser a seleção e não clube, com o que os clubes não têm espaço para viajar, para excursionar, para participar dos torneios de verão na Europa e tal, dá nisso, né? É um absurdo, realmente. E tem mais, porque tá? os clubes vão ficar um mês sem faturar de novo. Precisa jogar em Itaquera, precisa jogar no Maracanã. Precisa. Tem vários estádios de Copa do Mundo que não tem jogo de Série A, Juca. A Copa do Mundo Feminina poderia ser em Brasília, na Arena Pernambuco, na Arena Amazonas, no estádio das Dunas em Natal, em Cuiabá. Vários estádios que são subutilizados, são ótimos estádios novos de Copa do Mundo. Mas aí... Era perfeitamente possível. Sim. Aí é aquela coisa, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, os clubes têm que pagar conta, inclusive, geralmente, dos times femininos, que é ótimo que tenha. Mas fica um mês sem faturar. Isso não é discutido, isso não é pensado. O calendário é ruim, eu concordo com você. Mas o que podem fazer os clubes? Mudar o calendário da marca? Eles não podem mudar. Então, a boa história em cima dos clubes que estão quebrados, com dificuldades terríveis, né? E vão ficar um mês sem jogar. Então, especialmente aqueles que estão muito endividados. Você imagina um mês sem jogar, mas o salário todo mundo tem que pagar, as taxas, os impostos, tem que pagar. É isso que eu me refiro. Eu entendi. O que eu quero dizer para você é o seguinte: eu entendo que poderia ter um Mundial em Manaus, em Belém, em Pernambuco e tal. Não, mas é claro que a FIFA quer que o Mundial seja disputado nos centros em que possa atrair mais público. Então, não se cogita um mundial feminino sem o Maracanã, sem Itaquera, sem os grandes palcos do Mundial masculino. Eu vejo assim, é a cabeça da FIFA. A FIFA não está nem aí se o calendário brasileiro não permite que haja a paralisação porque o nosso calendário não é adequado. Onde eu discordo de você é que eu acho que os clubes deveriam ter sim o poder de impor um calendário que seja adequado para eles. O pessoal vendo aí, Trajano falando, isso só mostra que esses caras são os antes mesmo. Vou até parar de reagir esse cara. O canal, eu tô fazendo aqui uma mudança de leve, né? Falar do Flamengo, vamos falar também desses debates que rolam aí, pra gente trocar ideia também, porque a gente... Canal pequeno, nós estamos sofrendo bastante aí com falta de entrega, fazemos conteúdos até vários diversificados sobre o Flamengo, mas é porque aquele negócio, né? Quem já é grande, quem já tá lá na frente, né? Que já tá mais tempo, bebe água limpa. E o YouTube leva isso em consideração, porque a galera assiste pouco tempo, e aí acontece isso. Então eu tenho que fazer mudança, mas eu tenho que me ajustar, né? Eu não posso também ficar pensando... eu não vivo disso, eu tenho meu trabalho, graças a Deus, mas vamos fazer algumas mudanças como estão fazendo. E, cara, fala do Pedro, velho. O Pedro, quando não faz gol, o Trajano foi fraquíssimo, velho. E aí o Juca veio tentando cobrir o erro que o Trajano falou, que Pedro era pra seleção. Aí depois rolar aquele debate, né, sobre a Copa. Pelo amor de Deus, gente, tá de brincadeira. Um mês de futebol parado de novo. Mas o Flamengo tem receita recorrente? Sim, tem, mas também dia de jogo também, como ontem contra o Cruzeiro, 70 mil pessoas no estádio. Quanto de dinheiro não arrecadou? Aí vai parar o futebol, pelo amor de Deus, concordo com o Mauro, pô. Poderia ter a Copa. Mas a Copa do Feminino, gente, ninguém tá dizendo aqui que não tem que ter, mas poderia colocar os jogos lá, vamos lá, em dia de jogos que não tenha tanto assim, dia de domingo, Brasileirão. Poderia diminuir até o calendário, mas continuar tendo jogo. Aí quando voltar, botar os caras pra jogar terça, quinta e domingo.
como tá acontecendo terça, sábado, domingo, e aí o bicho pega, o time arrecada pouco. Eu concordo com o Mauro, velho, isso não faz sentido nenhum. Nada contra o futebol feminino, tem que ter a Copa delas também, as mulheres também tem que ter o futebol também feminino, mas tem que saber ajustar, pelo amor de Deus, com o Mauro. E sobre o Flamengo, cara, eu acho que esse negócio de favoritismo, como vendo o cara de Canoa postando, gente, calma. Essa resenha se faz depois do jogo. Agora, depois do jogo, o Flamengo ainda vai ver quem vai ser seu adversário. Quem vier, ele vai jogar essa bola absurda que joga. Time com mais investimento. Mas até o momento é só aguardar, beleza? Tamo junto, abraço a todos, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo. E desculpa mais uma vez aí, estamos fazendo uma mudança de leve. Vamos continuar falando do Flamengo, mas vamos abordar também outros temas de debate, essas almoçadas aí. Vamos ampliar mais um pouco o canal aí pra ver se dá uma acordada nesse canal aí.